então a pergunta fica isso. São duas perguntas. Gostaria de saber, Na sua opinião, faltou? eu queria saber que atitude você vai tomar diante disso. Aí a pergunta é: Sou Geraldo Andrade e agora tenho encontro marcado com vocês nas redes sociais. Comunica Entrevista, pauta discussões em saúde, meio ambiente, empreendedorismo e política. Para o nosso programa inaugural experimental, convidamos ele, que é diretor da Gestão do Trabalho, Ensino e Pesquisa do Hospital Municipal Odilon Berens, de Belo Horizonte, candidato nas últimas eleições a prefeito de Viçosa. Comunica Entrevista, Sérgio Pinheiro. Geraldo, é uma satisfação estar com vocês aqui nesse momento, inaugurando o Comunico Entrevista. Sérgio Pinheiro, um homem com várias passagens pela Prefeitura Municipal de Viçosa. Ressalte algumas delas para os nossos internautas. Geraldo, nós iniciamos as nossas atividades profissionais em 1989, na Prefeitura de Viçosa, na então gestão do prefeito Antônio Schecker, nosso saudoso Antônio Schecker. Iniciamos nosso trabalho como diretor administrativo e posteriormente foi feita uma mudança na estrutura organizacional da prefeitura e passamos a assumir a Secretaria-Geral da Prefeitura. Esse período foi um período onde colhemos muitos frutos, onde criamos o regime jurídico único dos servidores da prefeitura, que garante os direitos dos servidores da prefeitura até hoje no município. Criamos o IMAS naquele momento e logo após implantamos o IMAS. Tivemos a satisfação de sermos o primeiro presidente do IMAS e implantamos hoje, que é considerado um dos maiores benefícios dos servidores da prefeitura. Numa outra gestão, assumimos a Secretaria de Trânsito e contribuímos para que Viçosa se tornasse uma referência no respeito à faixa de pedestre, daquela coisa da cordialidade, do respeito entre os agentes envolvidos no trânsito do município. Já em 2005, na administração do Raimundo da Violeira, assumimos a Secretaria de Saúde, onde fizemos um trabalho de melhorar a atenção básica do município, a saúde na população, nos locais que ela mora. Com isso, tivemos impactos importantíssimos na redução de internações por questões sensíveis à atenção básica e em termos de melhoria de todas as condições de saúde do município, apesar de sabermos que tinha muito o que avançar ainda. Desde adolescente, conhecido na época como Zói, praticava e participava das atividades culturais e esportivas de Viçosa. Atualmente, você acha que essas áreas têm a devida atenção? Olha, hoje, a nossa juventude, eu acho que pela própria pressão das construções, né, estão faltando os espaços para as brincadeiras, para os divertimentos. Nós brincávamos na rua, jogávamos bola na rua, né? Com 10, 11 anos de idade, eu criei um time de futebol dos nossos amigos lá, da nossa turma, um time que durou até a adolescência, e eu sempre tive envolvido nas questões de escola, de grupos, de eventos para promoções das nossas turmas de aula, para buscar excursões e esse tipo de integração. Também, em 1979, nós criamos o Funil, um bloco que veio virar a escola de samba, e até hoje tem um grupo que se reúne, um batuque, e ainda nós mantemos aquela amizade, aquela união, desde aquela... Então, sempre estive envolvido com isso. E eu vejo com muita preocupação hoje a falta de espaços públicos para a prática de esporte, né, para eventos culturais, apesar de sabermos que existem algumas iniciativas aí de pessoas que são dedicadas a isso e que fazem isso por profundo espírito de cidadão. Mas eu acho que os órgãos públicos precisam realmente de estimular mais esse tipo de atividade. Sérgio, você foi um dos responsáveis pela implantação do IMAS. Conhece bem a realidade do servidor. Num possível mandato, como você trabalharia direto com esses servidores para um efeito positivo na gestão? Bom, eu tenho um relacionamento com o servidor da prefeitura há mais de 20 anos, né?
E nós, como eu disse, nós participamos na construção do IMAS, que é um dos grandes benefícios desses servidores, e nós conhecemos realmente também a necessidade dos servidores. E com muitos deles eu já trabalhei diretamente nas ruas, na Secretaria de Trânsito, na Secretaria de Saúde. Eu acho que é preciso ter uma valorização dos servidores em todos os sentidos, né? O salário é uma questão importante. Eu acho que os municípios têm que buscar fonte de recursos, de buscar melhorar a sua arrecadação para dar aos servidores melhores condições de trabalho. Valorizando a participação popular, Comunica Entrevista foi às ruas para saber as dúvidas dos cidadãos. Eu queria saber, são duas perguntas. Se você vai pagar o nosso piso salarial, que é lei e que a gente não recebe, e outra, se você vai roubar para fazer a sua vida ou apenas para mandar o seu filho fim do ano para a Europa. Fernandinho, na realidade é o seguinte, eu acho que a questão do piso salarial dos professores é uma questão legal, e questão legal deve se cumprir, né? O município tem que buscar os meios para pagar, para garantir esse direito que já era para ter sido cumprido há muito tempo, não só no município, como em Estado, em outros órgãos, em outros setores, em outros municípios. Agora, quanto a outra questão sua de roubar, eu falei, graças a Deus, o seguinte, eu tenho tenho mais de 20 anos de serviço público, e, graças a Deus, nunca tive deslize nenhum em administrações que tivemos, não foi por falta de oportunidade. Então, assim, a minha vida é uma vida de trabalho, de luta, e o que eu venho conquistando na vida é por trabalho. Então, eu acho que não procede, jamais usarei qualquer cargo público para coisas que não sejam o interesse da população. E tem uma pergunta a te fazer, Sérgio Pinheiro. Gostaria de saber o que você vai fazer com o trânsito de Viçosa, está cáustico. E também sobre perto das escolas, que não tem estacionamento para as vans, carros parar para pegar suas crianças. Entendeu? Aí a pergunta é, que atitude você vai tomar diante disso? Ô Múcio, nós tivemos a oportunidade de estarmos à frente da Secretaria de Trânsito por 5 anos. Naquela ocasião, nós demos muita importância ao transporte coletivo de Viçosa. Se você verificar os pontos de ônibus da Praça do Rosário, na Praça Maria del Júdice, em frente à rodoviária, foram pontos que foram construídos naquela época. Então, eu acho que não adianta, nós estamos aí vivendo esse momento que a cidade foi toda sinalizada com semáforo, e nós vemos que não resolveu o problema, né? Eu acho que existem alguns pontos que foram importantíssimos, mas não resolveu. Nós precisamos de medidas realmente que venham retirar parte dos nossos veículos da rua. E nós só conseguiríamos tirar veículos da rua se tivermos um transporte coletivo decente, de qualidade. E, na realidade, é o seguinte, as empresas, né, sejam a concessionária do transporte coletivo do município, quanto os táxis, todos se esforçam para melhorar isso. Agora, precisa realmente de política pública nesse sentido. Tá? Com relação ao transporte escolar, quando estávamos na Secretaria de Trânsito, nós sinalizamos boa parte das escolas para que as vans se estacionassem de forma prioritária, porque uma van leva em torno de 15 estudantes. Se você já imaginou, se cada um desses estudantes estivesse indo com seus pais de carro, seriam 15 veículos a mais na porta das escolas. Então, é só realmente com o transporte coletivo e muito planejamento na questão do trânsito, dar condições de transporte coletivo, condições de calçadas para que as pessoas possam andar a pé também, que o andar a pé é um meio de transporte excelente, bom para tudo, bom para o bolso, bom para a saúde, e nós hoje, infelizmente, Viçosa não tem calçadas para que as pessoas possam se locomover do meio mais primitivo, mas mais moderno. Quem anda a pé hoje está evoluindo com relação aos veículos aí. Nós nascemos seres andantes. Eu gostaria de saber se você vai asfaltar o meu bairro Betânia.
E os demais bairros afastados do centro também vão ser asfaltados? Milena e Karine, na realidade, uma cidade, um município, ele não é composto só do centro da cidade. Ele é composto pelo centro, ele é composto pelos bairros, ele é composto pela área rural, né? Eu acho que nós temos que dar tratamento a todos de forma decente. Eu só colocaria uma questão: nós temos que melhorar a nossa pavimentação em Viçosa. E eu diria de calçadas e de ruas. Na realidade, o asfalto é um tipo de pavimentação. E nem sempre o asfalto é o ideal para todos os locais. Nós temos exemplos em Viçosa, eu vou te citar dois exemplos aqui. A Avenida Santa Rita, foi feito o bloquete nela lá, e foi inaugurada em 1973, tem 38 anos. Ela tem alguns probleminhas, mas faça chuva, faça sol, ela dá condições de trânsito. A Rua Gomes Barbosa foi calçada em 1971, tem 40 anos. Também tem seus problemas, mas faça chuva, faça sol, ela dá boas condições de trânsito. E, lamentavelmente, a maioria das ruas que são asfaltadas em Viçosa, o tipo do asfalto, pelo município não poder colocar um asfalto de mais qualidade, além deles, chega na época de chuva, você pode verificar nessa época agora, as dificuldades que temos com os buracos nas ruas, e ele gasta uma fortuna de manutenção por ano. Então, o município ele tem que buscar uma pavimentação, seja de asfalto, ou seja de bloquete, seja até de pedra fincada, dependendo a topografia da localidade, mas de forma decente, que dê condições das pessoas andar e que evite a constante manutenção, que consome muito dinheiro público. Sérgio, algumas pessoas criticam o fato de você, no momento, estar trabalhando em Belo Horizonte, com aspirações políticas, pretensões políticas em Viçosa, se tornando aí pré-candidato a prefeito no próximo pleito. Como você responde a essas críticas? Bom, Geraldo, na realidade é o seguinte, eu acho que todos nós temos que trabalhar, né? Eu trabalhei na prefeitura de Viçosa por 5 prefeitos diferentes, né, em diversos cargos. Obviamente, nessa administração agora, por eu ter sido candidato na última eleição, e é perfeitamente compreensível de minha parte, né, que eu não iria participar não trabalharia nessa administração. Então, eu tive uma oportunidade de ir para Belo Horizonte. Eu acho que isso tem que ser olhado não como abandonado Viçosa, né? Eu fui convidado a trabalhar em Belo Horizonte e, graças a Deus, onde estamos desempenhando um bom trabalho, mas em momento algum eu deixei Viçosa. Tá? Eu trabalho em Belo Horizonte de segunda a sexta-feira, todas as sextas-feiras eu retorno a Viçosa e saio segunda-feira de madrugada para Belo Horizonte, né? Eu continuo morando em Viçosa, minha família continua morando em Viçosa, eu estou todos os sábados na feira vendendo os produtos que eu produzo em meu sítio, tá certo? Desculpa a merchandising, né? O palmito de pupunha natural. Então, nós estamos todos os sábados lá trabalhando e estamos em Viçosa. Nós estamos trabalhando, como existem N pessoas, diversas pessoas que moram em Viçosa, trabalham em Belo Horizonte durante a semana e retornam a Viçosa no final de semana. Estamos em Viçosa, não deixamos Viçosa em momento algum. Uma pergunta mais provocadora: gestão do Celito, que avaliação que você faz desses cerca de 2 anos de trabalho? Na realidade, o Celito está com 1 ano e pouco no mandato, né? Olha, eu acho que os focos são diferentes, né? Nós tivemos uma administração do Raimundo que realmente não trabalhou muito na questão visual do município, na questão da casca do município, mas trabalhou muito na questão estrutural, na área de saúde, tá certo? Na área de educação. Nós nunca tivemos tantas unidades de saúde construídas como foi na época do Raimundo. Nós nunca tivemos tantas escolas reformadas e construídas como na época do Raimundo. Não tivemos shows, não tivemos eventos. Então, assim, por outro lado, as condições que foram pegas pela administração do Celito foram favoráveis, né? De certa forma, está trabalhando numa questão, assim, eu respeito muito, porque eu acho que eu tenho um respeito muito grande pelo cargo. Se eu pleiteio um dia ocupar esse cargo, eu tenho que ter um respeito muito grande por ele, mas é preciso que a população entenda, né, que
eventos são importantíssimos, isso incrementa a cidade, isso gera renda e tal. Mas isso não pode ser um foco principal de uma cidade, né? Então, é preciso que a população entenda muito bem de saber dar valor também os dois lados, né? Em termos, quem trabalhou mais estruturalmente, atacando questões básicas do município, e essa questão também de trabalhar só mesmo muito na parte do superficial. Nessa edição, contamos com a colaboração do jornalista Edson Rocha, que faz uma pergunta ao nosso entrevistado. Ô, Sérgio, muito se fala em chapa de consenso para a sucessão em Viçosa. Você apoia essa ideia? Você abriria mão da sua candidatura para fazer parte dessa chapa de consenso? Ô Edson, é lógico que nós colocamos uma pré-candidatura e estamos conversando com alguns grupos, né, para fortalecer um grupo. E agora, essa questão da chapa do consenso, o que seria esse consenso? Seria um consenso da oposição? Seria um consenso da situação? Ou seria um consenso geral do município? Consenso geral no município, eu, sinceramente, eu não acredito nessa possibilidade. Mas nós estamos, sim, abertos à discussão, e se encararmos uma proposta, vermos uma proposta melhor, desde que seja para garantir o avanço, for uma questão, um grupo progressista, honesto, nós estamos dispostos, sim, né? Mas, como nós colocamos nossa candidatura há 4 anos, eu acho que, e disputei as últimas eleições, eu acho que nós estamos credenciados hoje a enfrentar essa eleição. Na pesquisa divulgada no jornal Folha da Mata, o senhor figurou na 4ª colocação da pesquisa estimulada, com 47 votos. O senhor é otimista contra uma mudança desse quadro? Olha, a pesquisa realmente mostra uma questão momentânea, né? Nós, na realidade, nós tivemos o atual prefeito na frente e outros 3 candidatos num empate técnico, com menos de 1 ponto percentual de diferença entre eles. Então, eu não encaro isso como uma 4ª colocação. É um empate técnico e, evidentemente, é o seguinte, a questão que você fez agora há pouco, de eu estar fora, né, isso tudo acaba me prejudicando. Os outros candidatos são vereadores, estão em evidência, pessoas que eu tenho o maior respeito, a maior admiração, estão na mídia todos os finais de semana. Então, assim, não acho que a minha situação seja ruim. Não acho que seja 4º lugar. E outra coisa, na última eleição, nós saímos de nada, né, e chegamos a 15% na eleição, e uma eleição que todo mundo sabe que houve uma polarização, e aquela velha questão do voto útil, ele, de certa forma, prejudicou um pouco a nossa campanha. Em nosso último bloco de perguntas populares, contamos com a participação da enfermeira Luciana Moraes e do jornalista e blogueiro José Mário Rangel. Bem, Sérgio, conhecendo você, né, como nós conhecemos aqui em Viçosa, e sabendo que na última eleição a prefeito você esteve muito próximo, né, de realizar, né, o sonho de entrar na prefeitura, e prevendo que o ano que vem tem eleição, na sua opinião, o que faltou para você cativar a população viçosense, sabendo que que você fez pela saúde, quando você foi secretário de saúde, foi evidenciado pela comunidade, pelos postos de saúde. Então a pergunta fica aí, o que você acha que falta ou faltou para você cativar a população, para você se tornar o novo prefeito da cidade? Muito obrigada. Luciana, na última campanha, nós lançamos nossa candidatura na última hora também, né? Saímos do nada, sozinhos, né? Nós saímos coligados com o meu partido, o PSB, mais 2 partidos, assim, na verdade, partidos que estavam se construindo no município,
E houve, por parte das lideranças políticas de Viçosa naquele momento, uma tendência a procurar aqueles candidatos que, teoricamente, tinham mais chances de vitória. O que está acontecendo em todo o nosso país. Nós vemos aí que as eleições têm se polarizado, tanto a nível federal quanto estadual. E eu acho que, nesse momento, nós vamos buscar um apoio político maior. Eu acho que temos chance de sair com um apoio político maior e termos mais tempo para mostrar para a população o que nós conquistamos em Viçosa na Secretaria de Saúde, com a implantação de 13 equipes do PSF, né, estruturando o Centro Viva a Vida, que recentemente foi inaugurado em Viçosa, foi uma conquista da nossa época. Nós trouxemos para Viçosa e, diga-se de passagem, só existem 25 centros Viva a Vidas em Minas Gerais. De 853 municípios, Viçosa foi contemplada com um. O Centro de Hipertensão e Diabetes, também, que foi inaugurado em Viçosa recentemente, são só 10 em Minas, e nós trouxemos um para Viçosa. Então, eu acho que nós temos condições de avançar muito mais e precisamos, Luciano, de pessoas igual você, que divulguem esse trabalho e que busquem realmente um avanço para a nossa cidade. Nós sabemos que a execução da política de proteção dos animais é da mais alta complexidade. E se gastou um bom dinheiro na construção de um canil lá pelas bandas da universidade, e que mais rendeu acusação de má gestão do dinheiro público, enquanto os cachorros continuam sendo vendidos nas ruas de Viçosa. E como uma eventual administração Sérgio Pinheiro procuraria resolver de vez essa delicada questão dos animais sem dono? Olha, José Mário, na ocasião da reforma desse canil na universidade, foi até uma solicitação nossa enquanto secretário de Saúde. Nós tentamos trabalhar junto com a universidade, devido ao pessoal, aos professores, aos estudantes, onde seria possível um trabalho não simplesmente de apreensão desses animais, de castração, de um programa realmente de controle dos zoonoses, que viesse fazer a castração, que tivesse a questão da adoção de animais, para tirar esses animais da rua, e uma campanha realmente ferrenha. Lamentavelmente, foi feito um projeto, que foi desenvolvido por outros setores da prefeitura, mas que a empresa vencedora da obra não deu à obra uma atenção devida e, realmente, o canil não atendeu às exigências que deveriam ser feitas dentro da vigilância sanitária da própria Secretaria de Saúde, que não foi atendida. Então, eu acho que a solução dessa questão desses animais é ativar ou esse canil, ou construir um outro, e fazer uma campanha grande no município, junto com as equipes do Programa Saúde da Família, tentando fazer a castração dos animais nos bairros, para que as pessoas também cuidem melhor dos seus animais e não deixem cães e gatos soltos pelas ruas, colocando em risco a nossa população. Mudando um pouco o rumo dessa conversa, Sérgio, qual será seu comportamento, em caso do governo, em relação ao Parque Tecnológico e a demais associações de classe, como a CDL, a ADEV? Bom, eu acho que Viçosa tem um centro gerador de tecnologia e precisa realmente aproveitar melhor esse centro. Nós temos o Centro Tecnológico e é importante que nós saibamos segurar em Viçosa as empresas que são incubadas, que são criadas nesse Parque Tecnológico. E as entidades de classe, as associações, os conselhos, sem dúvida, teriam que ter um papel muito importante. Nós temos que compartilhar a responsabilidade da administração num todo com a população de modo geral, seja nos conselhos, seja na entidade de classe. Então, é preciso trabalhar e aproveitar o que tem de bom nessas entidades, e que essas pessoas que voluntariamente dedicam ao município. Então, nós temos que saber usar, aproveitar e fazer com que a cidade realmente melhore, e com todo esse trabalho, com todas as pessoas lutando pelo município. Sérgio, em nome de toda a equipe Comunico, agradeço a sua presença, a sua dedicação neste momento com a gente aqui nos estúdios. Fica um espaço para as suas considerações finais. Olha, Geraldo, na realidade, eu que agradeço, essa oportunidade de poder usar esse canal
Esperamos, né, desejamos o maior sucesso para vocês nesse empreendimento e colocar e que esse instrumento possa ser utilizado para difundir as ideias e chegar à população viçosense para que ela realmente busque o melhor caminho para Viçosa. Então, o nosso muito obrigado, agradeço profundamente essa oportunidade. Esse é o Comunica Entrevista dessa semana. Compartilhe essa ideia nas redes sociais e até a próxima.